eu sou o pastor Giba e estamos começando aqui mais uma aula do Carisma Estágio, curso Aprofundamento. E o tema de hoje é Espírito Santo. Mas antes de nós começarmos, vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por essa aula, pela oportunidade que estamos aqui de poder aprender um pouquinho mais com o Senhor. Espírito Santo, seja bem-vindo a tocar na nossa vida, a falar conosco, porque queremos aprender contigo, queremos ser apenas um canal para aquilo que o Senhor quer fazer nesse tempo através das nossas vidas. Amém. Antes de começarmos, é necessário, gente, que você pegue um papel, pegue uma caneta. De repente você está assistindo no celular, ou está assistindo no tablet, ou até mesmo no computador. Se você está assistindo no tablet, no celular, no computador, então separa aí um bloco de notas, abre no tablet, pega a sua canetinha e faça anotações. Se você está assistindo de repente de outra forma e não consegue fazer anotações online, fazer anotações digitais, você pode pegar um papel e uma caneta, pega marca-texto, sublinha, risca, anota tudo que tem para anotar, para que você não esqueça de nada. Depois, no final, a gente vai estar recapitulando o que nós aprendemos e também começando a pôr em prática tudo isso. Vamos pegar o primeiro passo, então? Qual é o objetivo geral dessa matéria, da matéria do Espírito Santo? É conhecer e experimentar o poder do Espírito Santo, seus atributos e como ele pode habitar em nós. O Espírito Santo, ele habita em nós. Acho que desde quando você começou a aprender um pouco mais sobre o Espírito Santo, nós compreendemos e entendemos de que o Espírito, ele não habita em prédios, ele não habita em templos feitos por mãos humanas, mas ele habita em nós. É importante nós esclarecermos alguma coisa a partir já desse momento. Aqui nós não estamos com o ar-condicionado ligado, mas vamos dizer que o ar-condicionado estivesse ligado. Eu não conseguiria ver o vento, mas eu conseguiria sentir a ação dele na minha vida. Eu conseguiria sentir o ar gelando, mas eu não conseguiria ver e nem tocar, mas eu saberia que ele estava ali porque eu estava vendo a ação. O Espírito Santo, nós não podemos ver de fato ele, mas podemos ver a sua ação nas nossas vidas. Também é importante esclarecer outros fatores importantes, né? O Espírito Santo, ele não é um vento, ele não é apenas o fogo, ele não é apenas um assopro, ele não é apenas a manifestação que nós vemos muitas vezes no culto. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Ele faz parte da Trindade. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. É importante nós entendermos de que, assim como Jesus é Deus, Deus é Deus, o Espírito Santo, ele é Deus. Os três são uma pessoa. Os três são Deus. Então, é necessário que a cada dia possamos caminhar compreendendo e nos aprofundando em conhecer de que o Espírito Santo não se trata apenas de uma manifestação. Então, não podemos, tratar ele como algo à parte do que ele possa realmente estar habitando em nós e caminhando conosco. Ele não é apenas dons espirituais, ele não é apenas um agir, mas ele é uma pessoa. E nós vamos, ao longo, então, dessa aula, poder compreendendo cada atributo, cada aspecto, entendendo como ele pensa, como ele age e qual o papel dele na nossa vida. Vamos dar seguimento aqui? Então, a forma básica da doutrina da Trindade, Deus é três pessoas e cada pessoa é plenamente Deus. Sabe o que quer dizer plenamente Deus? É de que o Espírito Santo, ele não é menos que Jesus e Jesus não é menos que Deus.
Precisamos ter isso bem claro na nossa mente, para que nós não venhamos a colocar cada um num degrauzinho, numa escadinha, menosprezando o papel de cada um. Porque Deus é Deus, o Pai, Jesus, ele é o Filho, o Espírito Santo é o Espírito Santo, mas eles têm o mesmo valor. O segundo ponto é de que, conforme eu já falei, o Espírito Santo ele é uma pessoa. Ele possui, primeiro ponto, ele possui elementos essenciais à personalidade. Então, por exemplo, o Espírito Santo, sabia que ele tem inteligência, ele tem vontade, ele tem sentimentos? Sabia disso? Segundo ponto, os atos pessoais são atribuídos ao Espírito Santo. Então, por exemplo, o Espírito Santo ele trabalha, ele intercede, ele proíbe, ele ensina, ele consola, ele regenera, ele ora, ele guia a verdade, glorifica a Cristo e chama os homens ao trabalho, dirigindo-os nessa atividade. Ou seja, o Espírito Santo está em constante movimento. Vamos ver o segundo ponto? Eu quero te convidar agora a pegar a sua Bíblia. Eu não sei se você tem uma Bíblia de estudo, ou tem uma Bíblia NVI, NVT, NTLH, Almeida Corrigida, o que for. Mas pega a sua Bíblia agora, coloca do seu lado. De repente, vamos deixar a digital de lado agora? Vamos deixar a online, o celular apenas com a aula ligada. Pega a sua Bíblia em papel, pega um lápis de repente não vai estar marcando muito a Bíblia, ou até mesmo uma caneta, seja azul, seja a cor que você quiser. E vamos abrir a Bíblia em Atos capítulo 5, no verso 3 e 4. Atos capítulo 5, verso 3 e 4. Nós vamos começar a analisar agora alguns textos em que nós vamos ver a atuação do Espírito Santo no homem. Ou melhor, também, o homem atuando contra ou a favor do Espírito Santo. Você vai entender bem. Atos capítulo 5, verso 3 e 4, diz o seguinte: Então disse Pedro a Ananias: Por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? E aí, mais no final do versículo, você vai ver o seguinte: Não mentistes aos homens, mas a Deus. Vamos entender esse contexto? Ananias e a sua esposa, Safira, eles vendem uma propriedade e eles vão dar à igreja, eles vão dar lá a Pedro essa propriedade, mas eles acabam um com o outro, vamos dizer assim, arquitetando, eles conversam, eles planejam, eles venderam a propriedade por um valor, então eles mentem o valor da venda dessa propriedade para que não dê o dinheiro completamente à igreja, mas eles estão dizendo que estão dando o dinheiro completo, ou seja, estão mentindo não só a Pedro, não só aos líderes da igreja, mas também estão mentindo ao Espírito Santo. Então nós vemos que nesse ponto o homem ele pode estar mentindo ao Espírito Santo. E além de Ananias estar mentindo ao Espírito Santo, é que Pedro ele fala de que o Espírito Santo é Deus. Então aqui nós vemos mais uma afirmação de que o Espírito Santo, ele é Deus. Então não se trata apenas de um movimento, tá? Eu vou frisar isso até o fim da aula, para que possamos sempre ter esse entendimento de tratar o Espírito Santo como uma pessoa, e não é qualquer pessoa, é uma pessoa divina, e não como algo, um sopro, um vento. Vou ser muito repetitivo e muito didático nesse ponto. Antes de eu seguir com alguns textos, eu me lembrei de algo que eu queria muito falar para você. O Espírito Santo nós conseguimos ver desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Se nós formos ver lá no Antigo Testamento, na criação de todas as coisas, no momento que Deus criou o céu, criou a terra, criou as plantinhas, criou os animais, ele estava
ele criando. Mas quando ele criou o homem, ali há um texto que diz: façamos o homem à nossa imagem. Bom, vamos pegar isso com clareza e com calma. Façamos está no plural. A nossa imagem e semelhança. Tudo indica, não está claro isso no texto, é importante falar, de que com certeza, vamos dizer, é o Espírito Santo e Jesus que estão ali com Deus. Por que nós achamos isso? Porque não eram anjos que estavam ali na criação do homem. Como é que a gente pode ter essa certeza? Como é que possamos entender isso? Porque homens não têm a imagem e semelhança de seres angelicais como anjos. Não tem. Mas como Deus, Jesus e o Espírito Santo é a mesma pessoa, tudo indica de que quando Deus falou façamos, então havia a presença de Jesus e o Espírito Santo nesse momento. Isso é uma indicação, isso não está claro no texto e não há uma afirmação exata. É apenas um esclarecimento. E no Novo Testamento, ele fica muito mais claro depois da ressurreição de Jesus. Em muitos momentos nós podemos ver a atuação dele direta. Mas antes mesmo de Jesus, ele ser crucificado, ele morrer, ele ressuscitar, nós podemos ver, por exemplo, no batismo, a junção da Trindade. O João Batista, quando ele está lá no rio e ele vai batizar Jesus, nós podemos ver a ação da Trindade nesse momento. Como é que a gente vê isso? Jesus já está ali, há uma voz no céu que diz: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo, é Deus falando, e uma pomba representa ali o Espírito Santo descendo naquele lugar. Então nós vemos ali no Novo Testamento a aparição, vamos dizer assim, bem real da Trindade, a atuação do Espírito Santo já a partir dali. Então, o que eu quero dizer com isso? De que o Espírito Santo, ele não é algo que começa a acontecer em Atos capítulo 2. Ele não é algo que surge dali. O Espírito Santo, por ele ser Deus, ele está desde o início. Desde sempre. Vamos dar sequência aqui aos textos, então? Você pegou, anotou? Então, fica comigo até o fim para que possamos finalizar essa aula da melhor forma. Vamos para o próximo texto. Vamos ver o que temos aqui. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 17. Abra da sua Bíblia agora em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 17. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 17. Essa é uma carta que o apóstolo Paulo ele escreveu e diz o seguinte: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Você vai ver que eu dei destaque na palavra liberdade por algum sentido. Liberdade não podemos misturar com legalidade, são duas coisas bem diferentes. Primeiro ponto é que quando o apóstolo Paulo fala, ora, o Senhor é o Espírito. Então está dizendo que Deus é também o Espírito. Onde está o Espírito do Senhor, a liberdade? Então vamos lá. Liberdade não é legalismo. A presença pessoal do Espírito Santo influencia a vontade do crente. Vamos entender melhor isso? Uma pessoa que ela conhece a Jesus, onde realmente a ação do Espírito na vida dela. Antes de conhecermos a Cristo, como é que está o nosso espírito? Está morto. Nosso espírito está morto. Mas quando conhecemos a Jesus,
quando ele vem habitar em nós, o seu Espírito vem habitar em nós. Então, o Espírito Santo, se assim nós estivermos com uma vida em um processo de santificação para conhecê-lo, para viver de uma forma que o agrade, de uma forma que venhamos a tornar-nos santos como ele é santo, o Espírito Santo, sim, a liberdade para nos influenciar. Porque estamos buscando, estamos vivendo isso. A liberdade que fala aqui não é viver de qualquer forma, não é viver de qualquer jeito, mas é viver de uma forma que sempre possamos agradar ao Senhor. E como é que nós vamos ter essa forma de aonde está o Espírito aí a liberdade? É porque também há busca. Se há busca ao Senhor, há intimidade. Se há intimidade, há revelação. Não tem a revelação do Espírito se não houver intimidade, não tem intimidade se não houver busca. Você entende isso? De que há necessidade de que eu possa buscar a presença do Senhor, buscar a presença de Deus na minha vida, buscar mais do Senhor a cada dia, buscar a presença do Espírito, onde eu vou ser íntimo com Ele. E nessa intimidade, Ele vai se revelar a mim de uma forma como muitas vezes nós não venhamos nem a compreender. De fato, né? Ficou claro isso? Liberdade não é legalismo. Romanos, capítulo 8, verso 14. Volto a dizer, é necessário que você esteja com a Bíblia aberta e folheando ela, para que possa fazer anotações. Vamos esclarecer aqui, não é pecado você riscar a Bíblia, viu? Você pode pegar a caneta, pode escrever o quanto você quiser, tá? Escreva mesmo. Eu tenho uma Bíblia, eu acho que até trouxe, eu não recordo. Eu tenho uma Bíblia de estudo, uma Bíblia Shed, onde eu escrevo e risco. E eu tenho uma Bíblia de pregação. Mas nessa Bíblia eu risco, eu escrevo, para que possa sempre se tornar mais claro para mim o texto. Romanos capítulo 8, no verso 14, essa também é uma carta, um livro onde o apóstolo Paulo ele escreveu. Está vendo que eu estou dando sempre quem escreveu passo a passo, porque como isso é uma aula, isso tem que ficar muito claro tudo que fazemos. Esse é um aprofundamento, então nós estamos saindo da zona de conforto, estamos nos aprofundando mais na palavra, para que possamos não apenas gatinhar como bebês, mas agora comer comida sólida. Romanos capítulo 8, verso 14 diz, pois todos, ele não está falando de uma parte, não está falando de 50% e nem de 99%, está falando todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Isso quer dizer que a atuação do Espírito na nossa vida, ela nos simplesmente, a forma como nós enxergamos e vivemos muda completamente. A forma como nós vemos quem somos também muda. Até isso acontecer, o Espírito de Deus habitar em nós, nós somos criaturas, apenas criaturas de Deus. Fazemos parte da sua criação. No momento que há conversão, o Espírito, ele habita em nós, nós deixamos de ser criaturas e agora somos filhos. Outro versículo, e esse versículo é um dos versículos-chave que, precisamos realmente entender ele bem. E é um versículo também muito conhecido, né? Um versículo que todos nós quase deveríamos decorar ele, portanto, ser lido em muitas pregações e pessoas normalmente nos conduzir a essa leitura. No princípio, João capítulo 1, verso 1.
No princípio, o Evangelho de João, tá? Evangelho de João, capítulo 1, verso 1. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Esse versículo nos traz várias verdades sobre Jesus. Aí você vai me perguntar assim, mas pastor Giba, nós não estamos falando sobre o Espírito Santo? Por que agora tu está falando sobre Jesus? Calma, vamos chegar lá. Esse versículo então traz várias verdades sobre Jesus. O verbo ou palavra é o termo usado para definir Cristo. Bom, então quando fala assim, no princípio era o verbo, está falando de Jesus. E logo no início mostra que ele é eterno, ou seja, no princípio era o verbo, Jesus, certo? E o verbo estava com Deus, ou seja, Jesus estava com Deus. Se estava com Deus desde o início, então é eterno. Porque Deus, ele é o início e ele é o fim. Ele é a eternidade. Se o verbo está com Deus e o verbo é Jesus, Jesus está com Deus, então está desde o início, então é eterno. Revela que ele estava com Deus, ou seja, tinha comunhão com Deus Pai. Mas também, vamos só abrir um parênteses, uma coisa é nós estarmos juntos, outra coisa é estarmos juntos e ter comunhão. Eu posso ver as pessoas com o Espírito Santo, saber que as pessoas têm o Espírito Santo agindo na vida delas, eu saber disso, mas eu não entender, eu não permitir viver isso, e eu não querer viver isso, e eu não ter comunhão. Uma coisa é eu estar com pessoas, eu andar com as pessoas, mas eu não ter comunhão com elas. Existe essa diferença e precisamos compreender isso. Mas também revela que ele é o próprio Deus. Palavra, eternidade, comunhão com o Pai e divindade são características de Jesus. Ou seja, se Jesus, Deus e o Espírito Santo são mesmos, mas ao mesmo tempo são três, em virtude da Trindade, só abrindo mais um parênteses, eu gosto de muitos parênteses, é que precisamos ter o entendimento de que a Trindade nós nunca vamos compreender completamente 100%. Não é algo que cabe no entendimento humano. Não é. Então nós vamos sempre tentar compreender, mas no todo e completamente nós nunca vamos entender. Porque eu sou os meus irmãos que estão aqui na gravação são outros. Para o ser humano é assim, mas na Trindade não funciona. E aí nós tentamos, mas eu quero tentar entender completamente. Não, eu não vou conseguir compreender completamente. Vamos dar seguimento? O Espírito Santo é colocado ao mesmo pé de igualdade com o Filho e com o Pai. Ele tem os mesmos poderes e atributos. Os mesmos poderes e atributos. Quando Jesus estava prestes a ir para a cruz, disse: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vô-lo enviarei. Observe que Jesus está desejoso para ir para, assim, enviar o Espírito, e ele diz: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador. Pega o seu lápis nesse momento, sua caneta, e risca aí, circula, grifa outro. E a gente vai chegar nesse ponto. Outro Consolador, a fim que esteja para sempre convosco o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós para sempre, né? O Espírito Santo, ele vai estar conosco para sempre. Isso arde e tem que arder dentro do nosso coração. No momento que Jesus, ele diz: eu estou indo, gente, mas eu vou e vocês não vão ficar sozinhos.
Às vezes eu tenho vontade de dar risada das pessoas que me falam assim: Giba, se eu tivesse no tempo de Jesus, com certeza ia ser mais fácil para mim, porque afinal Jesus estava ali. Não, nós não temos a noção e a complexidade que era viver naquele tempo. E poderíamos, dizer que infelizmente poderíamos ser um daqueles que negariam Jesus. Mas Jesus ele diz: eu vou e eu vou deixar alguém aqui. Esse alguém, ele habita em nós, está conosco todos os dias. Sabia? Quando eu acordo, ele está comigo, quando eu durmo, está comigo. E quando eu estou aqui, o Espírito Santo está aqui. Ele está, ele não foi dar uma volta. Não tem como o Espírito Santo dar uma volta e me deixar aqui. Vamos dar seguimento? Antes, só deixa eu falar uma coisa para ti. Muitas vezes perguntamos: Deus, aonde tu está? Sabe que essa é uma forma muito errônea de falar? Não se trata de onde Deus está, mas se trata de onde nós estamos. Deus ele não sai e volta, mas nós saímos da sua presença. Então, vamos parar de sempre perguntar: Espírito Santo, aonde tu está? Ele já está aqui. Se você crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, se você tem uma vida que realmente é um novo, é um renovo, é uma reconstrução, é uma nova criatura, o Espírito Santo, ele está aqui. O mestre, olha lá, lembra que você grifou o texto? Outro. O mestre se refere ao Espírito Santo como Consolador. O Espírito da verdade, quando Jesus diz outro, ele diz outro Consolador. Quando nós lemos esse texto, nós pensamos de que o outro está falando de outra coisa, que não é Jesus. Só que quando ele usa o termo outro, ele usa no grego, né? O Novo Testamento, ele foi escrito no grego, a expressão allos e não heteros. Quando a Bíblia usa outro, muitas vezes usa heteros para iniciar algo diferente. Ou seja, na Bíblia, quando tem o termo outro, está se referindo a heteros, que está dizendo o seguinte: outra coisa, algo diferente disso. Mas quando Jesus diz, eu vou enviar outro, está usando outro termo, que é allos, ou seja, não significa que é outra coisa. Contudo, nessa passagem, a expressão usada é allos, que indica igual ou da mesma espécie. Então, quando Jesus diz, eu vou enviar outro Consolador, isso não quer dizer que eu vou enviar outra coisa, algo diferente. Eu vou enviar algo igual ou da mesma espécie. Ou seja, Jesus, o Espírito Santo, ele é Deus e está dizendo o seguinte: eu estou indo, eu, Jesus, estou indo, mas quem vai ficar aqui não é algo menos do que eu. Não é algo mais inferior, não é algo diferente. Eu estou indo, Jesus, mas o Espírito Santo, que também é Deus, fica. O homem estava morto espiritualmente por causa do seu pecado, mas Jesus, através de sua morte e ressurreição, deu vida aos seus discípulos, assoprando sobre eles. Mas também disse: recebei o Espírito Santo. O Espírito Santo os fez nascer de novo e passou a habitar neles. Sabe quando eu vou estudar? Eu tenho a minha Bíblia de estudo, eu tenho a minha Bíblia NVI, eu também, querendo ou não, eu preciso abrir aqui para vocês, eu tenho a minha Bíblia em quadrinhos, eu tenho uma Bíblia em ação, que eu gosto muito de ler ela e também deixo sempre junto. Tem uma Bíblia em mangá, que normalmente eu leio alguma coisa também. Aí eu tenho o meu caderninho, não entrei muito na tecnologia ainda do tablet, mas logo eu vou entrar e vou fazer várias anotações por ali. Para que tudo isso eu possa sempre ir compreendendo e me aprofundando na palavra. Eu aprendi algo de que uma coisa é nós lermos a palavra, outra coisa é lermos e meditarmos nela. Se você só olhar, ver, assistir esse vídeo,
amanhã, possivelmente, você não vai lembrar da metade das coisas. Ou até mesmo depois que finalizar esse vídeo, você vai esquecer. Então é necessário que faça anotações, que após assistir esse vídeo você medite, reflita sobre o que foi falado, para que não seja uma sementinha, né, jogada ao vento, mas que ela possa florescer, possa dar frutos dentro do seu coração e a partir da sua vida o Espírito Santo também possa estar agindo. Vamos lá? Recapitulando um pouquinho só a outra aula, nós falamos então sobre que o Espírito Santo ele faz parte da Trindade. A Trindade é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo ele é Deus, ele é uma pessoa, ele não é qualquer pessoa, ele é uma pessoa divina. Ele tem atributos assim como Jesus, como Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente. O Espírito Santo ele tem a total atuação nas nossas vidas a ponto de nos influenciar. E agora nós vamos observar mais características da personalidade do Espírito, suas obras e interações. Vamos ao primeiro ponto? Ele é inteligente. Sabe que o Espírito Santo ele é inteligente? Cada personalidade, cada obra sua, enfim, você vai ver que vai ter uma referência bíblica. Não tem como abordar referência por referência e trazer um texto expositivo, ou seja, eu pegar o texto na Bíblia e eu, versículo por versículo, palavra por palavra, estar dizendo o que significa. Nessa aula não tem essa possibilidade, mas nós vamos ver aqui o parâmetro geral, então, por isso que você está com a sua Bíblia aberta e você vai fazer anotações e pesquisar sobre isso. Primeiro, ele é inteligente, mas eu vou pegar esse e eu vou abrir esse versículo e nós vamos interagir juntos. Mas Deus o revelou, ele é inteligente, 1 Coríntios capítulo 2, verso 10 e 11. Lembrando que Coríntios, tanto o 1 como o 2, quem escreveu foi o apóstolo Paulo. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Ou seja, no modo popular, perdão a expressão, mas o Espírito sabe o que faz. Então ele sabe como agir, ele sabe como conduzir, ele tem consciência disso. Por que ele tem consciência? Porque na outra aula, lembra o que nós falamos? Que o Espírito não era apenas um vento, não era apenas um movimento. O Espírito Santo, novamente, é uma pessoa. Segundo, ele tem emoções. O Espírito Santo é possível entristecer o Espírito. É possível isso. O Espírito, então, ele tem emoções. Efésios capítulo 4, verso 30. Nós vamos ver o seguinte: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. 3. Ele tem vontade. Vamos ler também? Eu vou ler só alguns. 1 Coríntios capítulo 12, verso 11. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Ou seja, ele é Deus, então se ele é inteligente, ele tem emoções, ele tem vontade. Quando ele tem vontade, nós precisamos lembrar o que está escrito lá em Romanos. O apóstolo Paulo nos diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, nunca podemos esquecer de que quando a ação do Espírito Santo há nas nossas vidas, a vontade dele prevalece, devemos compreender de que é boa, é perfeita e é agradável. Nunca duvidar disso. Ela é boa, ela é perfeita e é agradável. O Espírito, ele ensina, o Espírito, ele guia, o Espírito comissiona, o Espírito dá ordens aos homens, ele age no homem, ele intercede. Deixa eu só pegar o ponto 8 de novo e lembrar para você algo.
Como o Espírito Santo ele é uma pessoa, e ele não é apenas um sopro, uma manifestação, nós muitas vezes tem pessoas que confundem achando de que o Espírito Santo te usa somente para o outro, né? A favor do outro. Quando o Espírito Santo ele age também em nós. Você entende isso? Não é só para o outro, mas também é em nós. Então, normalmente eu oro assim: Deus faz em nós e através de nós, porque não tem como fazer através de mim sem antes falar comigo, sem antes agir em mim. É uma mudança sempre de dentro para fora. Vamos lá? Dando sequência aqui. Ele guia, ele comissiona, ele dá ordem aos homens, ele age no homem. 9, ele intercede. 10, ele fala. O Espírito Santo fala conosco. Ele pode ser obedecido, pode-se mentir para ele, assim como nós vimos Ananias e Safira na outra aula. Ele pode ser resistido, ele pode ser reverenciado, pode-se blasfemar contra ele, e aí há um perigo, né? Ele pode ser entristecido e ele pode ser ultrajado. Então aqui vemos que a relação do Espírito Santo com Jesus é uma grande inspiração para cada um de nós. Vamos trocar aqui o slide. Para cada um de nós. Precisamos, assim como Cristo, andar neste nível de intimidade com o Espírito. Precisamos aprender muito com Jesus. Jesus, ele sempre, se a gente for ver, ele foi ungido pelo Espírito, ele recebeu o Espírito Santo ali no batismo, lembra? Deus falou com ele, havia o Espírito Santo ali, e aí ele foi ao deserto. Ele não foi ao deserto de qualquer jeito. O problema do nosso tempo, da nossa geração, é que somos imediatistas, nós não compreendemos o processo muitas vezes. E por não compreendermos o processo, nós esquecemos da atuação do Espírito Santo em nós. Quando ele diz calma, ele diz vai, ele diz espera, ele diz estou querendo fazer em ti primeiro. Observe a ação do Espírito Santo na vida de Jesus. Cristo foi ungido pelo Espírito. Vamos ver o que está lá em Lucas 4:18. Lucas capítulo 4:18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me viu para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Olha o início desse versículo. O Espírito do Senhor está sobre mim. Sabe quem é que está falando isso? É Jesus. Se Jesus diz, o Espírito do Senhor está sobre mim e agora eu vou e Ele me usa para curar, para libertar, por que nós não devemos ansiar e dizer, o Espírito Santo me guia, o Espírito Santo me leva, o Espírito Santo me conduz, o Espírito Santo age através da minha vida, age. Nós falamos sempre Deus, Jesus, mas muitas vezes colocamos Espírito Santo, o Espírito Santo de lado, como se ele não fosse tão importante ou se ele fosse inferior. Só que esquecemos de que, assim como Jesus tinha uma intimidade com o Espírito Santo, nós também precisamos ser íntimos do Espírito Santo. Atos capítulo 2, ele não é um fato isolado apenas. Ele não é. Aquele Espírito Santo que desceu como línguas de fogo, usando aqueles discípulos, depois teve uma grande colheita, depois aqueles homens cheios do Espírito Santo, eles compartilhavam, Atos capítulo 2, depois capítulo 3 vai falando, eles compartilhavam o que tinham para que ninguém passasse necessidade, eles estavam juntos, é porque estavam cheios do Espírito Santo. Então, uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma pessoa íntima do Espírito Santo, ela não se preocupa apenas com ela mesma, ela se preocupa com o outro. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não é só aquela pessoa que fala em dons de línguas, que
tem o dom de profecia, o dom de cura. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é quando ela chega no seu trabalho e ali a presença é real naquele lugar, a presença de Deus é real naquele lugar, aquela pessoa na sua atitude, no modo de falar, no modo de pensar, no modo de agir, o Espírito Santo está usando aquela vida, aquela pessoa está cheia do Espírito Santo. Então precisamos, em casa, chegar, olhar para os pais olharem para os filhos, de repente você seja pai, seja avó, seja tia, seja filho. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele ama, ele perdoa, ele não guarda mágoas. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não é só botar a mão e alguém ser curado. É podendo atingir todas as esferas da sociedade em que vivemos. Isso é ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. E para eu ser cheio, eu preciso ter intimidade, eu preciso saber quem eu sou, eu preciso ter uma vida com o Senhor. Atos capítulo 10, verso 38 diz: Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E Deus é comigo e Deus é com você. Sabia disso? Porque o Filho de Deus necessitava ser ungido. Gente, que pergunta, né? Por que Jesus precisava ser ungido? Sendo que ele era Deus também. Mas precisamos sempre lembrar de que Jesus, ele era 100% Deus, ele era 100% homem quando veio nessa terra. O porquê do Filho de Deus necessitar ser ungido pelo Espírito é parte do grande ministério da encarnação. Devemos considerar exatamente o que diz as Escrituras, para não nos afastarmos em vãs especulações. O propósito era o seguinte: dar um sinal para as pessoas, equipar a Cristo para o serviço, e porque o Senhor, ao ser ungido, igualou-se a todos os homens. Ou seja, Jesus foi ungido, nós precisamos ser ungidos. Jesus foi equipado para ir ao serviço. Antes de ir para o serviço, precisamos ser equipados também e sermos ungidos pelo Espírito Santo, para que haja atuação dele através de nós. Cristo foi cheio do Espírito e Cristo foi guiado pelo Espírito. Então, uma coisa é eu ser cheio, outra coisa é eu ser guiado. Tá? Uma coisa é eu saber, o Espírito Santo habita em mim, mas eu não deixar que ele me guie, que ele me conduza. Existe essa diferença. Eu preciso estar sensível e reconhecer de que a minha vida precisa ser guiada por ele. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Próximo ali diz, Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito Santo. Lucas 4,14 diz, então pela virtude do Espírito voltou Jesus para a Galileia e sua fama correu por todas as terras em derredor. E o último que está em Mateus capítulo 12, verso 28, Cristo foi capacitado pelo Espírito. Mas se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus, ou seja, a autoridade e o poder de Deus. Se nós formos entrar aqui sobre o que significa reino de Deus, aí vai ter que dar mais umas 2 aulas, né? As palavras e as obras maravilhosas de Cristo foram produzidas pelo poder do Espírito. Você tem visto de que versículo após versículo tem sido apoiado a ideia de a importância de vivermos cheios do Espírito, sendo conduzidos pelo Espírito, sendo guiado por Ele e compreendendo seu poder e sua ação. De que não tem como vivermos uma vida aqui em abundância sendo usadas por Deus sem que o Espírito de Deus não habite e nos conduza a fazer isso. E por último, mas não menos importante, muito pelo contrário,
dons espirituais. Nós precisamos falar um pouquinho sobre isso. A manifestação está lá em 1 Coríntios, capítulo 12. Se nós lermos todo o capítulo, nós vamos ver os dons, vamos ver ali uma introdução sobre os dons e a atuação desses dons. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Devemos entender que não recebemos os dons por méritos, mas isso também é graça de Deus. Ou seja, não é assim, agora eu vou orar porque vou ficar 24 horas orando e jejuando, porque se eu fizer isso, o Espírito Santo vai ver o quanto que eu estou pedindo e eu mereço, porque eu estou orando, estou jejuando, então vai vir os dons e eu vou ter os dons. Não, isso é uma graça, ou seja, é algo que não merecemos, mas um favor que o Senhor faz em nós. E quando recebemos os dons, ele não é para que nós, não é uma edificação pessoal apenas, ele precisa ser para o bem proveitoso do outro, para o bem do corpo, para o bem da igreja, para o bem da sociedade, para que o Espírito te use, para que haja a atuação dele através da sua vida no outro. Então sempre precisa ser entendido dessa forma. Quais são os dons? A palavra da sabedoria, a palavra de sabedoria e conhecimento, dons da fé, dons de curar, operação de milagres, profecia, discernimento de espírito e dons de língua e interpretação. Todo crente, ele possivelmente terá um desses dons, pelo menos. E chegando ao fim de mais uma aula do Espírito Santo, o que nós vimos ali? Que através do Espírito, os discípulos receberam poder para serem testemunhas do Evangelho e foram usados em diversos dons do Espírito. Afinal, eu até grifei, você pode grifar também na sua apostila, o Espírito Santo é quem concede dons, é o Espírito Santo, né, que é o canal. A palavra consolador, usada para o Espírito Santo em João capítulo 4, verso 16, eu rogarei ao Pai, isso é o versículo, eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro consolador para que fique convosco para sempre. Em grego, ou seja, a língua original do texto é grego, no Novo Testamento, é Paráclitos, que significa chamado, convocado a estar ao lado de alguém que pleiteia a causa do outro diante de um juiz, intercessor, advogado, ajudador e consolador. E sem ajuda e relação com o Espírito Santo, não podemos fazer coisa alguma. Não tem como o crente, como a pessoa que vive uma vida dizendo que é cristã, que segue a Jesus, que crê em Jesus, não entender e compreender a atuação do Espírito Santo na sua vida. Se você ainda não recebeu o batismo do Espírito Santo, busque com intensidade, sabe? A nossa vida ela tem que ser guiada por Ele. E ali diz que Ele é indescritível. Muitas vezes não temos palavra, não temos como descrever a ação do Espírito Santo, mas sabemos de que Ele está conosco. Não duvide disso. Não é porque muitas vezes não sentimos algo, né? Muitas vezes as pessoas elas falam no culto, falam em algum momento de oração, mas eu não senti nada, não senti nenhum arrepio, eu não senti, sabe, aquele coração ardendo. Às vezes nós não precisamos sentir, precisamos apenas ter a certeza de que Ele está conosco. Que o Espírito Santo então te conduza a ter uma vida sempre em santidade, que o Espírito Santo se revele a você a cada dia e que nós possamos orar, que você possa orar a partir desse momento para que você seja cheio do Espírito Santo, para que haja manifestação do Espírito Santo na sua vida, para que haja os dons espirituais agindo através de você, sempre
para a honra e para a glória de Deus. Deixa eu orar com você para que possamos ser cada vez mais cheios do Espírito Santo, para que o Espírito Santo venha se revelar na sua vida. Deus, no nome de Jesus Cristo, nós clamamos ao Senhor. Seja um tempo nas nossas vidas que possamos ter a clareza e o entendimento do Teu Espírito. Espírito Santo, é bem-vindo em nós, é bem-vindo agir através de nós. Nos conduz a ter uma vida que possamos valorizar a cada dia a sua ação e a sua manifestação. Que haja manifestação dos teus dons através de nós. Dons de língua, dons de cura, dons de profecia, dons de discernimento. Seja o dom que for, mas que o nosso coração esteja assim receptível. A nossa vida esteja sempre voltada ao Senhor. Por isso já te agradecemos por tudo que fará, por tudo que vai fazer e já fez em nós e através de nós. Existe uma certeza no nosso coração. O Senhor é real e Jesus, o Senhor, é suficiente. Amém. Louvado seja Deus pela sua vida e até a próxima aula, porque o curso de aprofundamento ele continua.